boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Olha só, nesse domingo ver um monte de gente entrando aqui, é muito bacana, né? A gente vê que as pessoas estão chegando aí agora na nossa live. Estamos chegando para a nossa aula número 6 de 7, que é uma continuação da onde a gente parou ontem. Eu agradeço a vocês pela presença no domingo, sabendo que amanhã, segunda-feira, a maioria das pessoas tem trabalho logo cedo. Então, muito bom ver que o desejo de vocês está sendo despertado, que vocês estão chegando para estudar conosco, para refletir conosco sobre a Kabbalah. Então, sejam todos muito bem-vindos e vamos para a nossa aula de hoje. Ontem a gente falou sobre aonde a Kabbalah poderia nos levar, aonde a Kabbalah vai levar você. Espero que tenha ficado bem claro, né, ao longo da aula, que o objetivo da Kabbalah, como a gente vem falando ao longo de todas as aulas dessa série de 7 aulas obrigatórias para quem quer começar a estudar Kabbalah, que o objetivo da Kabbalah, ou aonde a Kabbalah vai levar você, né, é exatamente no local que é fora dessa dimensão, que é fora dessa realidade. Então, para quem é que a Kabbalah vai servir? A Kabbalah vai servir para quem está buscando isso, né? Se eu busco descanso, eu não posso procurar uma academia de ginástica, entende? Se eu busco um sossego, eu não posso procurar fazer parte de uma banda de rock pauleira, né? Rock pesado. Então a Kabbalah vai servir exatamente para quem está procurando atingir o próximo nível, a próxima dimensão, para quem está querendo descobrir de verdade por que foi criado, quem é o seu criador, o que é que está fazendo aqui nesse mundo, qual é o verdadeiro sentido da vida e para que eu existo. E a Kabbalah vai levar a gente exatamente nesse processo e absolutamente ela não vai tratar de absolutamente nada material. Só que a gente terminou a nossa aula de ontem dizendo que isso vai acontecer quando você começa a despertar dentro de você essa sensação de que de alguma maneira você não se encaixa, de que de alguma maneira, por mais que você procure estar bem com um grupo de pessoas, os grupos dos quais você faz parte, com a sua família, com o pessoal do trabalho, com seus amigos, com o pessoal da graduação, da pós-graduação, da pesquisa científica, sei lá, dos seus sócios, seja lá o que for, você percebe que você tem muitos pontos de contato, mas tem coisas ali que nunca vão se encaixar, porque o direcionamento que você quer dar para a sua vida, ou aquilo que você julga que é valor, um valor verdadeiro, interno, intrínseco, um valor denso dentro de você, simplesmente não faz parte da característica da maioria das pessoas com quem a gente convive. Quando a gente começa a ter esse tipo de sensação, é porque já aconteceu um processo, ou está começando a acontecer um processo de mudança interna, que vai começar a te direcionar para um outro sentido da existência. Acontece que enquanto você não encontra a Kabbalah, você tem essa sensação, isso pode durar meses, anos ou décadas, ou talvez até você encerrar a sua vida sem encontrar a porta de saída. Ok? Só que esse processo ele evolui e ele vai começar a acontecer, ou a Kabbalah vai começar a acontecer na sua vida de verdade, quando você entrar naquilo que a gente chamou no final da aula de ontem de colapso do ego. E a gente vai começar essa aula hoje falando exatamente sobre esse tema colapso do ego, que é óbvio que, como a proposta da Escola de Kabbalah Brasil é traduzir a Kabbalah autêntica, sem nenhuma deturpação do seu conteúdo tradicional e puro, mas traduzir isso para uma linguagem ocidental não judaica. Esse termo colapso do ego, ele não está exatamente assim, ele não é tratado dessa forma pelos cabalistas, ele não é escrito assim nos textos de Kabbalah, até porque muitos textos antigos a palavra ego nem existia, porque é anterior a Freud, etc. Tá bom? Mas a gente vai tratar de colapso do ego aqui, e vai ficar fácil entender como é que funciona esse processo, se você depois for estudar com a gente
vai ficar mais fácil ainda, vai ficar mais facilitado o seu caminho, e quando tiver no momento de você estar realmente se aprofundando em questões mais técnicas da Kabbalah, você vai rapidamente identificar isso muito mais fácil do que se a gente já fosse direto para os textos, para a tradução do hebraico para o português, etc, etc. Ok? Então não existe esse termo colapso do ego nos textos em hebraico, mas o que você vai entender quando vai ler a Kabbalah é que é exatamente esse o caminho que a gente precisa percorrer para poder fazer essa transição da consciência, essa transição da realidade meramente material para estar aqui vivo e encarnado e presenciando com os nossos 5 sentidos essa realidade material, tudo aquilo que eu vejo, tudo aquilo que eu escuto, tudo aquilo que eu cheiro e etc. E além disso, despertar em cada um de vocês uma coisa que a Kabbalah vai chamar de sexto sentido. Esse sexto sentido que a Kabbalah vai despertar em cada um de vocês, na verdade, como eu disse já desde as primeiras aulas, a Kabbalah se utiliza da linguagem de uma forma completamente diferente, de uma forma nova, porque como ela trata dos termos espirituais, ela trata da espiritualidade de coisas que não estão na matéria, a Kabbalah vai ter que emprestar as palavras desse mundo para explicar o que está fora desse mundo. Então, para nós, nesse mundo, na linguagem corrente, sexto sentido é uma coisa que remete a gente à intuição, à percepção extrasensorial, a conseguir prever o futuro de alguma maneira, a adivinhar o que vai acontecer. Para a Kabbalah não. Para a Kabbalah, sexto sentido é outra coisa. A Kabbalah vai tentar tratar as coisas de uma maneira bem estrita, bem séria, bem técnica em muitas vezes. E para ela, quando você ouvir falar em sexto sentido na Kabbalah, vai ter um outro termo associado a esse, que na verdade são sinônimos, que é chamado de ponto no coração. Então, o que seria para Kabbalah esse sexto sentido, ou este ponto no coração? Ele vai ser exatamente um sentido adicional, somado aos seus 5 sentidos, a visão, a audição, olfato, paladar e tato. Você vai receber um sexto. Este sexto sentido é o sentido que vai permitir a você desvendar a realidade espiritual que já está à sua volta, mas que como você não tem esse sentido, você simplesmente não a percebe. Então, da mesma forma que uma pessoa cega não percebe imagem ou cor, da mesma maneira que uma pessoa surda não percebe sons ou tonalidades do som mais grave, som agudo, não importa se a pessoa é surda, da mesma maneira que alguém que, sei lá, tivesse algum problema olfativo não conseguia perceber os cheiros. Se você não tem esse sexto sentido, você não percebe essa outra parte da realidade, simplesmente porque você não tem o mecanismo, você não tem o dispositivo, você não tem o sensor adequado para poder perceber essa parte da realidade superior, tá bom? Então o sexto sentido é exatamente isso. Antes da gente começar aqui, lembrando dos recados que a gente dá no início de todas as aulas, eu quero dizer para vocês o seguinte. Quem já enviou para a gente através do direct aqui, se você já enviou um direct para a gente com o teu e-mail pedindo essas aulas, você já recebeu, você não precisa enviar novamente, que a gente vai continuar atualizando. Se você recebeu lá na primeira, na segunda aula, a gente estava encaminhando o link da aula. Agora, se você já recebeu o link da playlist, você pode ir acessando essa playlist, porque todas as aulas que virão, a gente vai acrescentar a essa playlist. Então você não precisa mais receber o link das próximas aulas, tá bom? Se você já recebeu o link da playlist, pode usar o mesmo link, que se você olhar lá, agora ele está até a aula 5. Até amanhã você vai olhar, vai ter a aula 6, depois a aula 7, tá bom, pessoal? Se você está entrando aqui pela primeira vez e ainda não recebeu esse link, encaminhe através do direct, dizendo que você quer essa série de aulas, que você quer o link da playlist. Encaminha para a gente um direct que a gente vai encaminhar o link dessa playlist para você. Tá bom? A outra coisa que eu quero falar para vocês, que eu tenho que dizer a vocês aqui, é uma surpresa aqui. A gente começou a observar a aderência das pessoas a essa série de 7 aulas e a gente notou, não só pela assiduidade de muitas pessoas, só um minutinho. Desculpa, se não fosse ao vivo eu ia cortar isso.
Mas vamos lá. A gente notou que muitas pessoas estão, além de assíduas, as pessoas estão recomendando essas aulas para as outras pessoas. Eu quero agradecer muito vocês essa recomendação, porque isso ajuda a disseminar a Cábala autêntica e ajuda a dissipar esse monte de confusão que tem com relação a Cábala, confundindo Cábala com magia, com nova era, ou com algum tipo de ferramenta maluca que vai ajudar você na sua vida material. Então, agradeço de verdade a vocês e aproveito esse agradecimento para estimular vocês a continuarem a fazendo isso. Então, por favor, se você conhece alguém que está interessado na espiritualidade de maneira sincera, verdadeira, que realmente está tentando descobrir o sentido da vida, recomendo a gente para essas pessoas, que vai ser muito bacana. A outro recado que eu tenho para dizer para vocês aqui rapidinho é que o nosso estudo de 7 aulas ele deve terminar amanhã. Amanhã é a nossa 7ª e última aula. Porém, em virtude de toda essa adesão, a gente resolveu fazer mais 3 aulas, tá bom? Nós vamos fazer mais 3 aulas para a gente poder aprofundar, para a gente poder imergir mais ainda nos temas. Então, em vez de terminar amanhã essa série de 7 aulas obrigatórias, a gente vai ter mais 3 e nós vamos chegar até 10 aulas. Então, a última aula, em vez de ser na segunda-feira, nós vamos ter outra aula na terça, mais uma na quarta, e a gente encerra essa série de maneira definitiva na quinta-feira. Tá ok? Eu tenho mais um recado, mas para a gente não perder muito tempo aqui, eu vou dar esse último recado aqui no final da aula, tá bom? Mas enfim, voltando aqui ao tema da nossa aula hoje, o que vai ser esse negócio que a gente está traduzindo aqui para vocês, que a Cábala vai ensinar para a gente, mas o que vai ser esse negócio de ponto no coração, sexto sentido, e o que é esse colapso do ego? A gente, há algum tempo atrás, colocou no Instagram, a gente tem um post aqui no Instagram, que fez bastante sucesso na época, teve uma repercussão muito boa. Depois se tiver um tempinho, dá uma fuçada lá, dá uma olhada lá, uma vasculhada no nosso Instagram, que você vai encontrar um post lá que é referente a um trecho de Deuteronômio, ok? Deuteronômio é um dos 5 livros da Torá. É um trecho de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Esse trecho a gente adaptou para poder colocar ele no post. Mas está escrito lá alguma coisa assim: e eu te coloquei no deserto para descobrir o que havia em seu coração. Eu quero que vocês pensem sobre esse trecho de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Se você quiser consultar a Bíblia aí da sua casa, abre lá logo no comecinho, você vai encontrar o livro de Deuteronômio, procura lá no capítulo 8, no versículo 2. Não vai estar escrito exatamente dessa forma resumida, vai estar escrito alguma coisa assim, né? E eu te coloquei no deserto e afligi você e te causei sofrimento para descobrir se você seguiria os meus mandamentos ou não. Mas se a gente partir aqui para essa aula com esse trecho mais resumido, a gente vai conseguir trabalhar bastante bem com ele. O que significa e eu te coloquei no deserto para saber o que havia no teu coração? Esse eu aí que está falando em Deuteronômio é o Senhor, tá? Esse eu é o Criador, é o Boré. O que significa eu te coloquei no deserto? Para saber o que havia no seu coração. Normalmente, a educação da gente nos leva a pensar, nos leva a entender que de alguma maneira, principalmente a educação, quando eu digo a educação religiosa, tá? Não importa se você é cristão, judeu, muçulmano e etc. Mas a nossa educação religiosa normalmente nos leva a entender que, de alguma forma, Deus nos testa. Deus nos coloca em diversas situações para, às vezes de pressão, para a gente poder ser testado mesmo, ser provado e descobrir, ou para revelar a Ele qual que é o nosso grau de fidelidade aos seus mandamentos, qual que é o nosso grau de bondade, qual é a nossa verdadeiro empenho em fazer as coisas de maneira correta. A Cábala vai ensinar que não é assim. Porque se Deus precisasse testar você, Ele não seria onisciente. Se Deus precisasse testar você, seria um sinal de que quando Ele criou tudo, ou quando Ele criou a sua alma, Ele não sabia exatamente o que é que Ele estava fazendo. Se você foi, ou se você é, uma criatura feita pelo Criador,
É óbvio que ele sabe exatamente aonde você pode e aonde você não pode, aonde você alcança e aonde você não alcança. O que você é capaz de fazer e o que você não é capaz de fazer. Lembra que nas primeiras aulas a gente disse que está tudo codificado, que as coisas não são exatamente da maneira como a gente lê ali na Torá. Quando é dito, eu te coloquei no deserto para descobrir o que havia no seu coração, é muito mais no sentido de que a vida ou a natureza vai te colocar diante de uma série de situações para que você descubra quais são os seus limites, para que você revele até onde você pode ou não pode, para que você teste até onde aquilo que você está falando ou se comprometendo é realmente alguma coisa que você pretende cumprir, ou é só um momento de enlevo da tua personalidade? Até onde você realmente quer colocar energia para se transformar numa coisa melhor, superior? Até onde você realmente quer ser justo? Até onde você realmente quer resistir às tentações, seja lá como for, mas até onde você realmente pode ir? Esse teste não é para o Senhor, esse teste é para você. Quando Deus te coloca no deserto para descobrir o que é que tem no seu coração, o que Ele está fazendo de verdade é te dando a oportunidade ímpar de aplicar de maneira real e concreta aquilo que espiritualmente está lá dentro do seu coração, aquilo que você realmente se propôs a fazer. Se você não estiver diante de uma situação verdadeira, se você não estiver diante de uma situação prática, aonde tenha causa e consequência, tudo vai ser poesia, tudo vai ser filosofia barata, porque você não vai ter a oportunidade real de aplicar aquilo que você se propôs. Então, é mais ou menos como se fosse assim. Imagina que você está numa espécie de labirinto do ego, que você está buscando encontrar uma saída, que você está buscando descobrir qual é o verdadeiro significado da vida, e você percebe que você já tentou um monte de coisa e não conseguiu achar uma resposta. Você achou até algumas justificativas, você até encontrou algumas respostas, mas você não fechou ainda o quebra-cabeça. Você não chegou a uma conclusão cabal, a uma conclusão definitiva e final. Você não entendeu ainda, de maneira completa, o que é o sentido da vida, o que é que você veio fazer. Você não acorda de manhã cheio de energia, sabendo que tem um significado a vida. Você acorda vendo o que é que vai te acontecer, o que será que esse dia novo vai te trazer, e não aquilo que você tem para oferecer para a humanidade. É uma diferença fundamental isso, quando você encontra esse novo sentido da vida. Parece que o tempo todo, por mais que você tenha buscado, você ainda não encontrou, como se você estivesse num labirinto. Às vezes você acha que achou, que já sabe por onde você não deve passar, porque já passou por ali inúmeras vezes, mas a coisa ainda não está realmente palpável e concreta para você. E o que é esse raio de colapso do ego que eu estou falando? Veja bem, assim como nesse exemplo de Deuteronômio que eu dei aqui na abertura da aula, que Deus não vai testar você, na verdade Ele vai pôr uma prova para que você teste você mesmo, Ele vai pôr uma prova daquilo que você falou para ver se você é realmente capaz de ter caráter o suficiente para ir adiante. Ele vai te colocar uma situação onde você realmente possa colocar em prática aquilo que internamente você em algum momento se propôs. Da mesma maneira que a gente interpreta errado, achando que é Ele que está nos testando, essa história de colapso do ego, é importante deixar claro que o colapso do ego não vai significar um momento onde a tua vida vai estar parecendo que tudo está ruindo. O colapso do ego não é a hora que te faltou dinheiro, não é o momento onde você foi abandonado ou abandonada pela pessoa amada, não é a hora onde a doença se instalou na sua vida, não é aquele período um pouco mais longo da vida onde parece que você não tem paz, onde parece que está tudo fervendo, tudo num reboliço, tudo bagunçado e parece que a vida perdeu a capacidade de se organizar de novo. Não, não é isso. Porque se for isso, ou se você pensou em algum momento que fosse isso, o raciocínio seguinte que você vai fazer é que assim, então quer dizer que se eu estou sofrendo, é porque Deus está me pondo à prova, significa que se eu estou na escuridão é porque logo logo eu vou sair voando para a espiritualidade, é porque eu sou realmente uma pessoa de grande valor, uma pessoa muito avançada. Isso é vaidade pura, tá bom?
O que a gente chama aqui de colapso do ego é alguma coisa mais ou menos assim. Lembra quando você estava no ginásio, que tinha aquelas piadinhas sem graça que a molecada fazia na escola e ficava repetindo até a exaustão? Eu lembro de uma delas que era mais ou menos assim. Alguém chegava para você lá durante o lanche, lá durante o recreio na escola, e falava assim: ah, deixa eu te contar uma história. Seu João tem 3 cachorros. O Totó, a Lalá e o Repete. O Totó e a Lalá morreram. Qual sobrou? Aí você falava: Repete. E aí, óbvio, que o teu colega falava: seu João tem 3 cachorros. Totó, Lalá e o Repete. Lalá e Totó morreram. Qual sobrou? Repete. E essa porcaria dessa história não terminava nunca mais. Na verdade, ela terminava em gargalhada, mas era um inferno isso, porque depois eles inventavam uma outra versão da mesma piada e que sempre você ficava fazendo uma pergunta que ia fazer a história repetir. É mais ou menos isso que a gente está chamando de colapso do ego. O colapso do ego não é o momento que você vai estar sofrendo. Não é o momento que você vai ter uma desilusão amorosa, não é o momento que você vai estar em dificuldade financeira, não é o momento que você vai ter um problema de saúde, não é o momento onde tudo isso junto vai acontecer e a tua vida vai estar um caos. Isso é só um momento de sofrimento. O colapso do ego vai acontecer quando, independentemente de você estar bem ou de você estar mal, você vai descobrir que nunca está bom. O colapso do ego vai acontecer mais ou menos como essa história dos cachorros do seu João, onde você percebe que você ficou numa espécie de looping, como se fosse um vinil, daqueles discos antigos, sabe, de vinil preto, um vinil arranhado. O colapso do ego é quando você percebe que esse zigue-zague da vida, esse sobe e desce da vida, não te interessa mais. O colapso do ego acontece quando você sente, no momento que você está em baixa, no momento que você está sofrendo, que faltou dinheiro, que você foi abandonado ou abandonado, no momento que tem uma doença, no momento que tem tudo junto, que o sentido da vida tem que ser maior do que simplesmente sair desse buraco e começar a ganhar dinheiro de novo ou começar um novo relacionamento amoroso. O colapso do ego acontece quando você percebe que a vida vai continuar tendo altos e baixos, que você vai continuar ganhando e perdendo dinheiro, que você vai continuar tendo momentos felizes nos seus relacionamentos e momentos muito infelizes no seu relacionamento, e que na verdade você cansou desse jogo, de que morreram o Totó e a Lalá e repete, 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 repete. Você não quer mais saber dessa história. Essa história já deu. O colapso do ego que a gente está falando vai acontecer quando você verdadeiramente já percebeu que a vida tem esse zigue-zague e que não interessa mais viver assim. E que não é possível que a vida seja só isso. Que não faz sentido você ter vindo à existência e fazer todo o esforço para poder sair dos buracos que eventualmente você entrou. E que de repente depois você vai cair de novo. Não tem sentido, de repente, se você é uma pessoa de razoável sucesso, ficar se comparando com pessoas com menos sucesso que você e falar: graças a Deus eu não estou na mesma situação que ele ou que ela, ou eu nunca passei por isso. Tem gente que sofre muito mais do que eu. Não é possível que a vida seja tão pequena, tão restrita. O colapso do ego chega quando você já está aborrecido e você já entendeu que a questão não é mais se você vai ter uma condição melhor amanhã, ou se você vai ter uma condição menos pior, ou como você faz para evitar de cair de novo. O colapso do ego acontece quando você percebe que o próprio jogo da vida já não está mais interessante. Eu não estou falando aqui de momento de suicídio. Eu não estou falando aqui de depressão profunda. Eu estou falando aqui de uma análise concreta mesmo, quando você olha assim à sua volta e fala: o que é que eu estou fazendo aqui? Por que é que eu vou continuar com essa porcaria? Eu sei que vai ter um momento que as coisas vão melhorar, em outros momentos ela vai oscilar porque tudo flutua naturalmente, mas não é possível que a vida seja só isso. O colapso do ego é quando você percebe isso e você começa a buscar o sentido da vida, você não encontra resposta. E aí você fica numa espécie de vazio, que depois a gente vai entender melhor para quem for estudar Kabbalah, e que está escrito ou descrito natural com a palavra deserto. E eu te coloquei no deserto para descobrir o que havia em seu coração. Esse é o momento do colapso do ego. Não é o momento que você está sozinho, sozinha ou abandonado.
não é um momento só de fragilidade. Ele tem uma profundidade espiritual muito maior do que tudo isso. O colapso do ego é quando você percebe que simplesmente o jogo não funciona. Que mesmo no momento que está tudo bem, é pequeno. E no momento que não está tudo bem, é péssimo. Então, não é possível que a vida seja simplesmente uma coisa muito parecida com a vida animal, sabe? Que você simplesmente vai lutar pelo alimento, ou você vai lutar pelo seu conforto, ou você vai viver o seu conforto. Quando você vive de uma maneira confortável, você percebe que é fútil. E quando você perde uma parte do seu conforto, você percebe o quanto que você é frágil. E eu te coloquei no deserto para saber o que havia no seu coração. Essa é uma primeira chave. O deserto não é uma porção, uma região enorme, cheia de areia, com calor escaldante. O deserto não é só um lugar vazio. O deserto é a maneira como você se sente. É o local, ou a sensação, ou a situação onde o Criador vai te colocar para saber o que tem no seu coração. O deserto é esse vazio existencial que você sente e que vai te fazer buscar o verdadeiro sentido da vida e que vai te ajudar a encontrar a espiritualidade real. É o momento onde você não vai mais buscar a espiritualidade para adquirir poderes. Você não vai mais querer estudar alguma coisa sobre a espiritualidade para saber sobre reencarnação, porque você quer saber quem você foi ou como você faz para vir melhor na próxima vida. Isso não te interessa mais. O deserto é o momento onde você vai para a espiritualidade, você não quer mais saber de desenvolver os seus poderes psíquicos, os seus chakras para ver a aura das pessoas e descobrir se elas mentem para você ou não. Você não quer mais curar as suas doenças, assim. Você não está simplesmente preocupado com a sua saúde, você não vai estudar o zodíaco para saber quais são as tendências para o seu negócio, porque isso tudo ficou pequeno. Não quer dizer que você vai abandonar a tua vida material, não tem nada a ver com isso também. Quer dizer que você continua tocando e vivendo a sua vida material, você continua aproveitando dos prazeres que a vida material tem, só que tudo isso ficou pequeno. Assim como uma criança em algum momento abandona os brinquedos dela e começa a viver a vida de adulto. Ela pode até olhar ou lembrar do tempo de criança, dos brinquedos que ela tinha, das bonecas, dos carrinhos, das bolas, dos videogames, mas aquilo ali ficou pequeno. Aquilo ali já não faz mais a vida ter todo aquele sentido, aquele colorido. Você continua vivendo a sua vida, mas você começa a perceber que o brinquedo da vida perdeu a graça. E isso é o momento de colapso do ego, porque quando isso acontece, quando você começa a se sentir dessa forma, você não aceita mais nenhuma outra resposta da vida. Não importa mais se você ganhar o dobro de dinheiro que você já ganhou até hoje. Não importa mais se você tiver um relacionamento praticamente perfeito. Não importa mais se você conseguir fazer aquela viagem que você não conseguia. Não importa mais se você vai conseguir tirar umas férias prolongadas ou um ano sabático. Isso tudo é importante, isso tudo pode te dar alguma satisfação, pode te dar um momento de descanso, pode te dar um certo alívio, mas você sabe que não passa de lenitivo. Você sabe que tudo isso não vai dar o verdadeira densidade que você está procurando na sua vida. E aí o teu ego entra em colapso, porque fora isso, não tem mais nada. Porque você ainda não descobriu a parte de baixo. Você ainda não descobriu o que está para baixo do nível da água, qual é a parte que está submersa no oceano daquele iceberg que a gente falou na outra aula, ou aqueles outros 180 graus, que são a parte mais profunda e importante. Nesse momento, quando você está no deserto, o teu ego vai entrar em colapso, porque quando o jogo não interessa mais e fora do jogo não existe mais nada, o que é que sobra? O deserto. E aí, o que é que você vai fazer? Como é que você vai sair dessa espécie de labirinto? Quando isso começa a acontecer, é como se você estivesse implodindo. Não importa se os seus problemas lá fora vão aumentar, se vão diminuir, se vão ser solucionados, ou se o teu nível de conforto, de satisfação material vai às alturas. Nada disso mais importa. Então você começa a ter uma espécie de implosão interna, porque você se descobre numa espécie de deserto, numa espécie de labirinto sem saída. Se você quiser ser mais grego, você pode pensar no momento, na imagem do labirinto, que você não consegue sair, um lugar escuro e que é interminável. Mas se você for mais aqui para o lado da Kabbalah, você imagina um deserto onde você caminha e não chega em lugar algum.
Quando essa implosão começa a acontecer em você, é disso que a gente está falando. E ela só começa a acontecer quando você começou a despertar esse sexto sentido ou ponto no coração que eu falei aqui no começo da aula. É o despertar desse sexto sentido que vai começar a te dar uma outra percepção, outro tipo de sentimento dentro de você, outros tipos de valores dentro de você. E esse conflito desse sentido novo que está acontecendo dentro de você, com tudo aquilo antigo que sempre fez parte de você, é que vai te dar essa sensação de deserto. Imagina, para a gente poder dar um exemplo para você, é alguma coisa mais ou menos assim. Lembra daquela história do Baal Shem Tov que a gente contou há 2 aulas atrás ou na aula passada? Aquela história que o rei colocou o tesouro na porta e deixou a porta do castelo aberta. E a população ia lá se atropelando, um passando por cima dos outros para poder pegar o tesouro. E ninguém se preocupava com quem era que fornecia o tesouro. As pessoas queriam pegar o tesouro, mas ninguém queria saber quem é que estava lá, repondo o tesouro toda vez que ele acabava. Toda vez que as pessoas levavam as dádivas, ninguém pensava em entrar dentro do castelo e se preocupar com quem é que estava ali fornecendo o tesouro para todo mundo. Ninguém se preocupava com aquilo que o fornecedor ou com que o rei sentia. As pessoas queriam pegar o que ele oferecia, mas ninguém se preocupava em entrar lá dentro e dar um abraço no rei. Ninguém se preocupava em saber como o rei se sentia, por que ele doava o tesouro, o que é que ele achava das pessoas, se ele estava só, se ele estava abandonado, como é que esse rei se sentia. A gente pode fazer uma redução aqui do Baal Shem Tov para poder ajudar a entender um pouco melhor essa história e tudo que a gente está falando agora do colapso do ego. Mas imagina que é como se a gente fosse um rato. Pense em você como se você fosse um rato de laboratório. Imagina que você vive fechado numa caixa bem grande, com bastante espaço, mas que você é um rato de laboratório. Dentro dessa caixa, o cientista que está te observando criou uma série de paredes dentro dessa caixa, como se fosse um labirinto. Ele criou um labirinto nessa caixa. E todos os dias o cientista coloca um pedaço de queijo na caixa e cronometra em quanto tempo esse ratinho, ou você, consegue correr e ir por dentro do labirinto e encontrar o queijo. Quanto mais rápido o rato chegar no queijo, mais rápido o rato vai poder desfrutar do queijo. E todo dia o cientista faz a mesma coisa, mas às vezes ele muda o queijo de lugar, eventualmente ele muda o tamanho do pedaço do queijo, ele pode eventualmente colocar 2 pedaços de queijo em pontos diferentes do labirinto. Só que o ratinho está sempre correndo atrás do queijo. A vida inteira o cientista observa o ratinho correndo atrás do queijo. Porque o ratinho vive numa realidade meio que bidimensional, sabe? Ele enxerga só para frente, para trás, esquerda e direita. Então o ratinho fica vendo as paredes e tentando encontrar o caminho mais fácil, o caminho mais rápido para chegar até o queijo. Porque enquanto ele não chega no queijo, ele não come. Se ele não encontrar o queijo, ele passa fome. Se ele encontrar o queijo, sorte dele. Agora imagina que eu e você estamos correndo atrás desse queijo há anos. E em nenhum momento você pensou em quem é o cientista que está colocando aquele queijo para você. Na verdade, por que será que o cientista está colocando esse queijo para você? A gente é tão limitado que a única coisa que a gente enxerga, assim como aquele povo na história do Baal Shem Tov só enxergava o tesouro, nós somos tão limitados, nós somos tão indecisos, a gente é tão pequeno, tão restrito, que a única coisa que a gente faz durante a vida inteira é ficar correndo atrás do queijo para poder sofrer menos. A gente nunca parou para pensar quem é que coloca o queijo e por que ele coloca o queijo. A gente continua o tempo todo existindo nessa realidade bidimensional dentro desse labirinto e fazendo sempre a mesma coisa, que é buscar o queijo para poder sofrer menos e comer mais. Mas o que o cientista realmente está esperando de você é que em algum momento você se toque de que isso não faz mais sentido. E que em vez de ficar nessa bidimensionalidade, indo para frente, para trás, para a direita, para a esquerda, você descubra que existe um outro eixo, um eixo vertical que você nunca tinha pensado. E no momento que o ratinho tentar subir na parede
na parede do labirinto e olhar para cima, ele vai ver o rosto do cientista e ele vai começar a estabelecer uma relação com ele. Porque o ratinho agora estabeleceu ou descobriu um outro eixo da realidade que até então nem passava na mente dele. Quando o ratinho fizer isso, ele vai merecer muito mais do que um queijo, porque agora ele não é mais um rato. Porque agora não é só o queijo que interessa. Agora interessa para ele saber quem é que põe o queijo ali. E que tipo de relação ele tem que estabelecer com esse cientista. Quando o ratinho fizer isso, como na história do Baal Shem Tov, ele não é mais um rato, ele não é mais uma pessoa comum, porque o tesouro, ele já percebeu que o tesouro é só um desvio, é só uma miragem. Ele tem que atravessar o limite, esse limite, e ir para dentro do castelo, encontrar o criador dele. E ali ele vai conseguir estabelecer uma relação verdadeira e legítima com esse criador. Mas para isso, ele tem que superar o desejo dele de comer queijo. Ele tem que superar essas forças internas dentro dele que o obrigam o tempo todo a buscar o queijo de maneira desesperada. É exatamente isso que a Kabbalah vai trazer para a gente. Era isso que eu tinha que falar para vocês. Eu quero agradecer muito vocês pela aula de hoje. Hoje é domingo, ver a participação de vocês aqui nesse domingo frio aqui em São Paulo. Não sei como é que está fora de São Paulo aí. Tem gente que é do Nordeste que está acompanhando a gente. Eu acho que está num clima melhor que a gente aqui em São Paulo. E eu disse que eu ia deixar um outro recado. Então eu tinha falado aqui no começo da aula, para você que já deixou, que já recebeu o link dessas aulas, não precisa mais mandar para a gente, é só acessar a playlist. Se você não recebeu, ou se você é novo, manda para a gente um direct com o teu e-mail. Tem gente que mandou direct para a gente sem o e-mail, aí a gente não tem como encaminhar, tá bom? Então, manda o direct para a gente, coloca lá teu e-mail. A outra coisa é que a gente vai ter mais 3 aulas, então em vez da gente encerrar amanhã, a gente vai tentar aprofundar um pouquinho mais 3 aulas até quinta-feira. E tem uma outra coisa, muita gente perguntou, né, principalmente por conta dessas 7 aulas, o pessoal começou a entrar no direct e bombardear a gente com pedido para poder fazer curso de Kabbalah. A gente já tem uma turma em andamento física, né, uma turma presencial aqui em São Paulo, e a gente vai lançar o nosso curso de Kabbalah online, principalmente para quem não é de São Paulo. A gente vai lançar nosso curso de Kabbalah online no mês de agosto. As aulas devem começar no dia 30 de agosto, tá bom? Mas as inscrições ainda não estão abertas. Acontece que eu falei com a Bruna aqui, que é minha mulher, aqui, minha esposa, a minha mentora intelectual aqui, a mulher mais bonita do mundo. A gente conversou e a gente resolveu fazer o seguinte: se você estiver interessado em estudar com a gente e fazer esse curso online, manda um direct pra gente dizendo que você quer fazer o curso de Kabbalah para iniciantes módulo 1. Curso online, que a gente vai enviar para vocês as informações do curso. Se você faz parte desse grupo que está acompanhando essas 7 aulas, mesmo com as inscrições não abertas, mas como tinha muita gente pedindo para nós, a gente vai fazer um desconto de 20% no valor do curso, tá bom? Esse desconto é só para vocês e só para quem fizer a inscrição agora. Quando a gente abrir as inscrições no mês de agosto, para as aulas que vão começar no dia 30, aí vai ser o valor full, vai ser o valor cheio. E esse desconto vai estar ativo até o sábado que vem, dia 14, tá bom? Então, para você que já pediu o curso, eu já estou adiantando a informação, e se você não pediu ainda, você fica sabendo, mas está todo mundo aqui agora, incluído nesse convite especial, que vai durar 7 dias até o sábado que vem. Depois disso, a gente vai dar um tempo nisso e as inscrições vão ser abertas provavelmente no começo de agosto, para as aulas começarem no dia 30. Tá bom, pessoal? E não se esqueça que a gente tem aula amanhã, às 8 horas, e que a gente vai continuar, em vez de encerrar amanhã como última aula, a gente vai continuar até quinta-feira. Tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês. Reflitam bastante. Pensem aí, concentrem-se aí no seu coração, no seu sentimento e tentem ultrapassar o limite que a gente vem até agora, ou que o teu desejo estabeleceu para você. Vá além disso. Obrigado. Boa noite. E até amanhã.